Hoje, num dia típico do jornal SM, iremos mergulhar por dentro desse movimento literário chamado simbolismo. Mas o que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento literário que emergiu no século XIX e surgiu como uma reação ao realismo e ao naturalismo. Os simbolistas preferiam explorar emoções e estados de espírito e também conceitos abstratos. A reportagem segue com a pesquisadora Vitória Maurício. Olá, telespectadores! Hoje estamos aqui com a pesquisadora Vitória e ela tem algumas informações muito interessantes para passar para a gente sobre o contexto histórico do movimento de simbolismo na época. Olá! Quando a gente vai falar do contexto histórico do movimento simbolista, a gente tem alguns contextos históricos que vão estar acerca do Brasil e alguns que vão estar acerca da Europa. No caso do Brasil, a gente vai ter o simbolismo chegando aqui muito influenciado pela França, que é o país mãe, o país que criou o movimento. E ele vai chegar aqui através de jornais, de livros, e nós vamos ter muitos autores franceses que vão acabar influenciando os nossos autores, como por exemplo o Paul Verlaine, que vai acabar influenciando nossos autores também. Um contexto em segundo plano, a gente vai ter aqui o pós-abolição do regime escravocrata, ou seja, a princesa Isabela tinha acabado de assinar a Lei Áurea, né? E os escravizados tinham finalmente a sua liberdade propriamente dita por lei. Só que, apesar deles terem essa liberdade após anos de lutas, nós vamos encontrar uma sociedade que é muito preconceituosa ainda e um governo que ele negligencia muito essas pessoas, porque ele não vai criar iniciativas para que elas tenham um bom estudo, para que elas tenham uma boa moradia quando elas saírem das fazendas dos seus donos na época. Então isso vai acabar contribuindo muito para a marginalização desse povo. Um outro contexto histórico também da época no Brasil seria do pós da proclamação da República. O Brasil nesse momento ele vai ter acabado de se tornar uma república, ele vai ter se tornado um estado laico. Bom, e o governo agora ele estava descentralizado por conta da implantação do federalismo aqui. As eleições também tiveram diversas mudanças, como por exemplo o voto censitário, ele não era mais obrigatório, o voto censitário ele foi abandonado, essa ideia, e foi estabelecido o sufrágio universal para as pessoas do sexo masculino a partir dos 21 anos de idade. Nossa, realmente muito interessante todos esses contextos, né, que você trouxe pra gente, não sabia de muita coisa. Mas assim, você comentou que foi um movimento que também surgiu lá na Europa, né? Me fala um pouco sobre esse contexto lá na Europa. Bom, na Europa, assim como no Brasil, vão ter alguns contextos históricos e um deles é o do Belle Époque, que também é conhecido como a euforia burguesa, que seria basicamente um período que foi iniciado na França e depois ele se espalhou pela Europa, onde a população basicamente tinha como sentimentos predominantes muita paz e otimismo, porque, como eu já disse, surgiu na França. A França tinha passado por muitas crises, por alguns conflitos, como por exemplo a Guerra Franco-Prussiana, e por conta disso a nação precisava de alguma coisa para acreditar, para ter esperança no futuro, porque eles estavam muito insatisfeitos com o desfecho da guerra, porque a França saiu perdendo. Então esse período vai apresentar muitos avanços tecnológicos, muito desenvolvimento cultural e um usufruir também de uma vida luxuosa por parte das elites da época. A gente vai ter também, em segundo plano, as teorias cientificistas surgindo, que vão ser basicamente um conjunto de teorias, de informações que elas vão buscar se basear na ciência mesmo, explicar coisas do nosso cotidiano, da natureza, focando no lado científico, com embasamento em algo. Eles vão fazer perguntas que vão ser respondidas com algo concreto, por assim dizer. E aí a gente vai ter surgindo as ideias do darwinismo, propostas por Charles Darwin, do socialismo, proposta por Karl Marx, do positivismo, proposta por Auguste Comte, e também do determinismo, proposta pelo Hippolyte Taine. Nossa, realmente muito curioso tudo que foi abordado aqui. Como seria se os poetas do simbolismo estivessem vivos no século XXI?
Segue a matéria para mais informações. Bom, o público quer saber também se as suas poesias atingem um certo tipo de pessoa ou é para qualquer tipo de pessoa. Bom, o meu objetivo sempre foi retratar a alma humana, não um grupo ou uma época. O simbolismo nos ensina a enxergar o invisível e o mistério. Ele foi muito importante para o simbolismo, mesmo sendo internacional. Inclusive, nós conseguimos manter contato com ele, para marcar uma entrevista aqui com a gente. Charles Baudelaire está aqui. Como é que você está? Eu tô bem. Bom, gostaria de saber, o público quer saber, como que você faz para escolher imagens e palavras para sua poesia? Bom, a minha poesia ela vem da busca pelo significado oculto das coisas. Não se basta apenas descrever, é preciso evocar. O meu trabalho como poeta é unir as emoções e os sentidos para que seja uma grande harmonia que transcenda o mundo material. Olá, telespectadores! Bom, hoje estamos aqui com João Cruz, um poeta da época do simbolismo, e temos algumas perguntas para fazer para ele. Bom, João, me explica, como que você reage às críticas do simbolismo e ao movimento hermético e mal representado que ele traz? Bom, eu acredito que a essência do simbolismo ela é profunda e misteriosa e que não há nenhum tipo de superficialidade no simbolismo. E se ele é chamado de hermético é porque exige uma grande entrega do leitor para a interpretação do texto. Certo. E me explica, como que você utiliza da ambiguidade para trazer uma reflexão para os seus leitores? Bom, a ambiguidade ele é um convite para o diálogo interno e a interpretação pessoal. Quando eu escrevo, eu permito que o leitor ele tenha essa sensação, que ele cultive os frutos da reflexão. A poesia ela é como um espelho fluido, reflete o que te traz dentro de si e transforma em algo único para cada olhar. Certo. Muito obrigada pelas respostas. Olá, hoje estamos aqui com o nosso escritor e poeta Augusto dos Anjos e eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. O que te inspira para fazer suas obras? Bom, os meus poemas, eles surgem um confronto direto com a morte, com a dúvida, com a ciência. Coisas que rasgam os nossos espíritos. O que sempre me inspirou foi a inevitável fragilidade humana e como todos estamos fadados a isso. O choque entre o materialismo e a espiritualidade, o ideal de que a vida é um átimo fugaz entre o nada que precede e o nada que sucede, e baseado nas minhas experiências pessoais, nas perdas, na solidão, isso virou um grito de desespero de forma implacável. Meus versos se transformaram nisso. Realmente muito inspirador, né? E qual a importância do movimento para a história da literatura, ao seu ver? Acredito que as minhas obras, não só as minhas obras, pegam um pouco do simbolismo, parnasianismo e até mesmo o íntimo meu. E que isso nos ajuda, isso se torna importante para desafiar a linearidade dos estilos de escrita dessa época. Na história literária, como você perguntou, isso marca um refúgio dos textos estéticos e traz um exame profundo e minucioso das entranhas da vida, da existência. Muito obrigada pela sua atenção e é isso. Boa tarde, hoje estamos aqui em Paris, França, para podermos entrevistar um escritor muito renomado, que teve grande importância, o senhor Paul Verlaine. Boa tarde, o senhor está bem? Boa tarde, estou muito bem. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a sua identidade e sobre o que o senhor pensava enquanto escrevia suas obras tão renomadas. O senhor, como você define o papel do simbolismo nas suas obras? Os símbolos que eu utilizo nas minhas obras têm a intenção de apresentar conceitos abstratos e muitas vezes eles sugerem uma realidade de uma forma mais indireta. E eu uso muito a linguagem do subjetivo. Ok, ótimo. E o quanto você acha que afetou as transformações sociais e culturais no seu próprio trabalho?
Olha, por eu ser francês, eu vivi, né, toda a instabilidade política e social que houve na França por causa da Guerra Franco-Prussiana e a Comuna de Paris. Isso me trouxe uma visão muito melancólica, tumultuada, triste e também muito pessimista sobre a realidade, e eu transmiti isso nas minhas obras. Também que outra coisa que afetou muito a minha forma de pensar foi o tumulto e a polêmica envolvendo o meu relacionamento com Arthur Rimbaud. Certo, eu não tenho dúvidas de que esses fatos que você acabou de mencionar foi o que fizeram das suas obras tão únicas. Eu gostaria de agradecer desde já pelo seu tempo e muito obrigada. Por hoje é só, pessoal, ficamos por aqui. Bom dia, estamos aqui com Cecília Meirelles, uma autora do simbolismo. Bom, Cecília, você poderia explicar um pouquinho pra gente qual é a relação entre a arte e a realidade? Bom, a arte, para mim, ela não é uma mera representação da realidade, mas sim uma transfiguração dela. Através da arte, a realidade se torna mais profunda, mais vasta. A arte é como se fosse uma lente que a gente coloca, que amplia as emoções e faz com que a gente enxergue os mistérios da existência de uma forma que talvez sem ela a gente não fosse conseguir. Na minha poesia, eu busco transformar o efêmero em eterno e registrar a essência do momento e da alma humana. A realidade é um ponto de partida, mas o que se manifesta nos versos é a essência poética que ela contém e é algo que transcende a matéria e alcança o espírito. Cecília, você poderia falar um pouquinho sobre o movimento? Bom, frequentemente o meu trabalho é associado ao modernismo, mas existem traços que os diferenciam. No movimento ao qual eu me aproximo, ele privilegia a liberdade formal, o lirismo e a subjetividade. Na minha poesia tem uma constante busca pelo universal através do íntimo, uma musicalidade que acompanha os versos, uma preocupação com a memória, o tempo e a fugacidade da vida. Diferente da explosão inicial do modernismo, que se caracterizou por uma ruptura brusca, na minha poesia existe um tom mais sereno, mais calmo, mais imediativo. É algo que nos diferenciam, mas são igualmente inovadores. Eu prezo muito pela delicadeza, pela profundidade, e eu sempre tento traduzir os mistérios da existência de uma forma que eu possa utilizar palavras que toquem a alma verdadeiramente. A Cruz, de Acusa Souza. Ó alma de minha alma, ó alma ardente, que sofre calma e resignada dorme, para além do mistério, além da morte. Rasga os céus do infinito, o céu do presente. Ó cruz, ó negro patíbulo tremente, pavimento feral do eterno norte, símbolo obscuro que o meu peito aborte, nesta ampla e bárbara amplidão fremente, símbolo augusto de uniões divinas, de dor, de sangue, de ferais abrolhos, ergue-te pura em êxtase de luz, e além dos mortos, das estrelas divinas, paira de olhos sublimes, puros olhos, no alto, no alto, no alto, ó Santa Cruz. Versos íntimos Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu o formidável entorno de última quilena. Somente a ingratidão. Esta pantera foi uma companheira inesperada. Costuma-te a lama que espera o homem que nesta terra miserável mora entre feras. Sente inevitavelmente necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do engano. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apredeja essa mão, viu que te afaga. Encara nessa boca que te beija. Chloe de Luna, de Paul Verlaine. Sua alma é uma paisagem escolhida, que encanta as máscaras e dançarinas, tocando ao laudes e dançarina ao fundo um pouco triste sobre os disfarces extravagantes, enquanto canta em menor
o amor triunfante e a vida oportuna. Eles não parecem acreditar em sua felicidade, e sua canção se mistura com a luz da lua. A luz calma da lua doce e bela, que os pássaros sonharam nas árvores, e soluçar de êxtase de jatos de água, os grandes jatos de águas, esguicho entre os mares. Motivo: Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta, irmão das coisas fugidas. Não sinto gozo nem tormento, atravesso as noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei se fico ou se passo, não sei que canto. E a canção é tudo, tem sangue eterno e a asa ritmada, onde eu sei que estarei mudo. E mais nada. Correspondente de Charles Baudelaire. A natureza é um templo onde vivem os pilares, deixando sair às vezes confusas palavras. O homem passa por uma floresta de símbolos, que observa com olhares familiares, ao longo dos erros que longe se confundem. Numa tenebrosa profunda umidade, laça como a noite e como clara idade. Os perfumes e as cores e os sons se confundem. Há perfumes frescos com carne de crianças, doce como a bés, verde como os páramos. E outros compridos, ricos e triunfantes, têm a expressão de coisas infinitas, como andas ou almascas e benjoim. E o incenso que canta os esportes do espírito dos antigos. Muito obrigada por acompanhar nosso programa sobre o simbolismo. Até a próxima edição do Jornal SM. Tchau!